Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí em mais uma semana, de estudos para a nossa preparação para os institutos federais. Então essa semana nossa lista de exercício tratou da prova do ProITEC do ano de 2017. Disponibilizamos para vocês desde a quarta-feira passada como material de estudo, de pesquisa, e hoje nós estaremos aí dando uma passada na prova e analisando um pouco sobre as questões. Nós vamos ver com vocês aqui as questões de português. A professora Leonete estará tratando aí das questões de matemática, tá bom? Lembrando a você que ainda não é inscrito, ainda no Prepare IF, aqui embaixo nós temos o link para a sua inscrição. Faça parte desse grupo que tem acesso a informações exclusivas aí, a gente compartilha material de estudo, compartilha dicas, está acompanhando pedagogicamente. Nossa proposta é de estar acompanhando vocês aí nessa jornada de preparação para o Instituto Federal, né? Então, não deixe de se inscrever, compartilhar com seus colegas, com seus amigos aí da escola, onde você está, essa fonte de pesquisa, essa fonte de material para estudar, para se preparar, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a prova. Aqui nós temos a prova do ano de 2017, tá bom? A gente já vem vendo várias provas, e aí vocês vão começar a perceber que várias coisas se repetem, várias coisas estão aí sempre aparecendo nas provas, então você já vai se familiarizando com a formatação dos testes. Nós já vimos a prova de 2019, 2018 e agora nós vamos ver a de 2017. Vocês vão ver que os temas vão se repetindo, tá? Os temas de avaliação vão se repetindo. A temática da prova é diferente. Por exemplo, aqui nesse ano de 2017, o tema geral da prova foi corrupção, ou combate à corrupção, né? E aí a gente tem aquelas mesmas orientações que a gente já viu nas outras provas, né? Para que o aluno esteja atento, confira tudo, né? E nós temos nessa prova do ProITEC 2017 3 textos, tá? Um texto 1, a gente tem aqui uma tabela com o ranking da corrupção no ano de 2016, os primeiros países no ranking têm a menor percepção de corrupção, né? Os últimos, a maior. O Brasil é o 79º nessa classificação no ano de 2016, com relação à percepção de corrupção, tá? Então nós temos esse primeiro texto, que é uma notícia, né, tirada aí do site do G1. O texto número 2 também é uma reportagem, fala também sobre a corrupção, tá? Também é adaptado aí de um site, né, dessa notícia, essa reportagem. E o texto 3 é uma charge que também, cuja temática também é a questão da corrupção, tá? Nós vamos fazer a leitura dos 3 textos. Vamos fazer a leitura dos 3 textos, na verdade, dos 2 textos. Esse terceiro texto nós vamos fazer uma avaliação diferente, por conta da linguagem dele, que é diferente. E aí a gente já volta, tá bom? Texto 1. Ranking da corrupção de 2016. Os países que lideram, positivamente, o ranking da corrupção são Dinamarca e Nova Zelândia, com um índice de transparência de 90 pontos. Entre os 5 países mais bem avaliados estão também Finlândia, com 89 pontos, Suécia, com 88, e Suíça, com 86 pontos. A entidade Transparência Internacional destaca que, embora nenhum país esteja livre de corrupção, os países mais bem avaliados no ranking compartilham características de governo aberto, liberdade de imprensa, liberdades civis e sistemas judiciais independentes.
De acordo com o ranking da Transparência Internacional, a Somália, com 10 pontos no ranking, é o país com maior percepção de corrupção dentre as nações analisadas. O país africano ocupa a última posição no ranking pelo 10º ano consecutivo. Em um comunicado, a Transparência Internacional cita que 69% dos 176 países analisados no estudo tiveram pontuação menor que 50. Isso, segundo a entidade, expõe quão universal e sólida é a corrupção do setor público em todo o mundo. Neste ano, mais países caíram no índice dos que melhoraram, mostrando a necessidade de ação urgente, afirma o relatório. Ao citar exemplos de casos de corrupção nos últimos anos, a Transparência Internacional cita o escândalo da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, os escândalos que levaram à queda e à fuga do ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych, em 2014, e escândalos de corrupção na FIFA, que investigam, entre outros pontos, a compra de votos na escolha de sedes da Copa do Mundo. Texto 2. O preço da corrupção no Brasil. Valor chega a 69 bilhões de reais por ano. Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia, DECONTEC, da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. O valor chega a 69 bilhões de reais por ano. As denúncias de corrupção vêm de todos os cantos do país e de todos os setores públicos e privados. Denunciadas em parte pela imprensa, em parte por setores privados fiscalizadores, não se havia medido ainda o tamanho do rombo e o mais alarmante, o prejuízo que esse montante de dinheiro causa em setores fundamentais, como educação, saúde, infraestrutura, habitação e saneamento. O relatório da Fiesp informa que o custo disso chega até R$69 bilhões ao ano. Segundo o levantamento, a renda per capita do país poderia ser de $9.000, 15,5% mais elevada que o nível atual. Segundo dados de 2008, a pesquisa aponta que o custo médio anual da corrupção no Brasil representa de 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto, PIB, ou seja, gira em torno de R$41,5 bilhões a R$69,1 bilhões. No período entre 1990 e 2008, a média do PIB per capita do país era de $7.954. Contudo, o estudo constatou que se o Brasil estivesse entre os países menos corruptos, esse valor subiria para $9.184, aumento de 15,5% na média do período, equivalente a 1,36% ao ano. Entre 180 países, o Brasil está na 75ª colocação, no ranking da corrupção elaborado pela Transparência Internacional, numa escala de 0 a 10, sendo que números mais altos representam países menos corruptos, o Brasil tem nota 3,7. A média mundial é 4,03 pontos. Além disso, o levantamento também traz simulações de o quanto a União poderia investir, em diversas áreas econômicas e sociais, caso a corrupção fosse menos elevada. Veja abaixo. Proitec, edital número 10.2017, PROIN-IFRN. 3. O quanto poderia ser investido do dinheiro gasto em corrupção no Brasil. Educação. O número de matriculados na rede pública do ensino fundamental saltaria de 34,5 milhões para 51 milhões de alunos. Um aumento de 47%, que incluiria mais de 16 milhões de jovens e crianças. Saúde. Os hospitais públicos do SUS, a quantidade de leitos para internação, que hoje é de 367.397, poderia crescer 89%, que significariam 327.012 leitos a mais para os pacientes. Habitação. O número de moradias populares cresceria consideravelmente. A perspectiva do PAC é atender 3.960.000 famílias, sem a corrupção. Outras poderiam entrar nessa meta, ou seja, aumentaria 74,3%. Saneamento. A quantidade de domicílios atendidos, segundo a estimativa atual do PAC, é de 22.500.00. O serviço poderia crescer em 103,8%, somando mais casas com esgotos. Isso diminuiria os riscos de saúde na população e a mortalidade infantil.
Infraestrutura. Os 2.518 quilômetros de ferrovias, conforme as metas do PAC, seriam acrescidos de 13.230 quilômetros, aumento de 525% para escoamento de produção. Os portos também sentiriam a diferença, os 12 que o país possui poderiam saltar para 184, um incremento de 1.537%. Além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de 1.383%. Bem, o texto 3, ele é uma charge, aí a gente tem uma sala, uma antessala, com várias figuras aí ilustres, né, pela roupa que estão vestindo. E o título aqui da charge seria Centro de Recuperação de Corruptos, como se fosse aqui um lugar onde os corruptos pudessem ser tratados, né? E aí um deles fala, sim, já tive recaídas. Hoje mesmo paguei para passar na sua frente. Isso numa conversa entre eles, né? Então, um deles disse que caiu, né? E o que ele cometeu aqui como um ato de corrupção foi pagar para passar na frente do colega que ele estava conversando, tá? Então, esse é o texto de número 3. Então, lido os textos, vamos agora à resolução das questões de português. Lembrando que as provas do ProTech têm aí 15 questões de português, 15 questões de matemática e outras 10 de cidadania, tá bom? Vamos às questões de português. Bom, a primeira questão traz aí questão de língua portuguesa número 1, traz uma questão sobre o texto número 1, tá bom? Então aqui em cima a gente tem o texto número 1, tá certo? E embaixo a gente tem a questão, certo? Hoje eu consegui aqui dividir a tela para ficar mais fácil, né? Enquanto a gente está olhando a questão, também está olhando o texto, tá bom? Então vai ficar um pouco mais tranquilo. Bem, de acordo com o texto 1, a Somália é o país mais corrupto do mundo, o Brasil é o país menos corrupto do mundo, a Ucrânia é o país mais corrupto do seu continente, ou o Sudão do Sul é o menos corrupto de seu continente. Qual dessas questões está correta? Bom, se olharmos para o texto, a gente vai ter aqui no terceiro parágrafo a seguinte afirmação. De acordo com o ranking da Transparência Internacional, a Somália, com 10 pontos no ranking, é o país com maior percepção de corrupção dentre as nações analisadas. Bom, a letra A afirma que a Somália é o país mais corrupto do mundo. Então, com relação a essa pesquisa, isso é verdadeiro. O Brasil não é o país menos corrupto do mundo, ele está aqui em 79º. A Ucrânia não consta aqui como o país mais corrupto do seu continente, não há uma afirmação como essa, eu apenas cito alguma coisa com relação à Ucrânia. E o Sudão do Sul não é o menos corrupto do seu continente. Nós temos outros países aqui que estão acima do Sudão do Sul, né, porque essas são as últimas posições aqui. Então, na África, a gente tem outros países que estão acima do Sudão do Sul, na percepção de países menos corruptos, né? Então, a questão traz a afirmação A como aquela que é a verdadeira. Marque a letra A. Ok? Questão número 2. Questão número 2, ainda com relação ao texto número 1, diz o seguinte. A leitura do texto 1 permite inferir que
A corrupção se universalizou no setor privado. A corrupção no Brasil ganhou notoriedade internacional. A Dinamarca e a Nova Zelândia estão isentas de corrupção. Ou a Finlândia e a Suécia são igualmente bem avaliadas como a Suíça. Vamos ver o que o texto 1 está dizendo. O que o texto 1 está dizendo? Bom, o texto 1 vai falar aqui no parágrafo 1, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dizer o seguinte: ao citar exemplos de casos de corrupção nos últimos anos, a Transparência Internacional cita o escândalo da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, os escândalos que levaram à queda de fuga do ex-presidente da Ucrânia em 2014, e escândalos de corrupção na FIFA, que investigam, entre outros pontos, a compra de votos na escolha de sedes da Copa do Mundo. Bom, então aqui a gente tem a questão do Brasil, né, sendo levantada com relação à corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, como um aspecto em que mostra que a corrupção no Brasil ganhou notoriedade internacional. Tá? Na verdade, o que a gente tem aqui no dois parágrafos anteriores, isso, segundo a entidade, expõe quão universal e sólida é a corrupção do setor público em todo o mundo. Então a letra A já não seria, porque ela fala que a corrupção se universalizou no setor privado. Na verdade, ele critica aqui a questão da corrupção no setor público, né? Então a letra B aqui seria a questão ou a resposta correta, quando diz que a corrupção no Brasil ganhou notoriedade internacional, principalmente com o escândalo da Petrobras. Ok? Percebam que várias questões podem ser deduzidas ou respondidas pela leitura do texto, né? Na verdade, o que a escola pretende é que o aluno tenha uma boa interpretação de texto, né? Questão número 3. Os dados do relatório da Transparência Internacional apontam que a corrupção tende a diminuir em países subdesenvolvidos? Bom, normalmente não, né? Normalmente é o contrário. Países subdesenvolvidos, inclusive, muitas vezes apresentam um índice de corrupção maior, né? Veja aquela tabelinha que a gente tem na questão, no texto número 1 aqui, né? Então, a gente tem países subdesenvolvidos, né, que estão aí no fim da lista, né? Brasil, Índia. Ele não pode dizer mais que a China é um país subdesenvolvido, mas ele ainda aparece para outras nações como um país que está em desenvolvimento, né? Brasil, China e Índia são países que estão em desenvolvimento. Então tem uma corrupção ali, a percepção de corrupção ela fica ali no meio, né? Então quanto mais subdesenvolvido o país é, maior essa percepção de corrupção. A corrupção tende a aumentar, por isso é preciso combatê-la? Bom, isso é uma verdade, né? Então, o que o estudo mostra é que a percepção de corrupção vem aumentando e alerta para que ela seja combatida. Os escândalos de corrupção na FIFA têm impacto na Operação Lava Jato? Não, não é isso que o texto está dizendo. O relatório não trata dessa relação entre corrupção na FIFA e a Operação Lava Jato. Ao contrário, ele trata como questões independentes, né? Ele cita essas questões como casos independentes. Os escândalos de corrupção no Brasil são decorrentes da realização da Copa do Mundo? O texto também não traz isso, né? Não trata dessa questão. Ele diz que a corrupção no Brasil
o aumento, né, da percepção de corrupção no Brasil foi dado por conta dos escândalos da, da corrupção na Petrobras, né? Então, o relatório traz essa informação, não relaciona a corrupção do Brasil com a Copa do Mundo. Não, nesse texto não trata disso. Então, a letra correta é a letra B, de bola, como resposta aí para questão número 3. Questão número 4. As ocorrências das aspas no texto 1 justificam-se porque elas, letra A, demarcam expressões estranhas à língua, destacam uma informação importante, indicam citação direta do relatório ou assinalam a ironia do autor. Se lembre que eu comentei que as questões nas provas vão se repetindo, certo? A gente já viu outras provas em que o assunto das aspas ou a função das aspas no texto também aparecem, certo? Então, sempre entenda que os assuntos eles são abordados em diferentes anos, em textos diferentes, mas sempre buscando saber se o aluno domina aspectos daquele tema, daquele assunto, né? Então, aqui as aspas, por exemplo, é uma prova disso. Bom, o texto 1 tem várias aspas, certo? E em todas elas, o autor ele transcreve diretamente citações do relatório ou do texto da Transparência Internacional. Tá? Então, na leitura do texto, você percebe que quando ele descreve, quando ele cita diretamente partes do texto, ele usa as aspas. Ó. Mais especificamente nesse parágrafo, neste ano, mais países caíram no índice dos que melhoraram, mostrando a necessidade de ação urgente, afirma o relatório. Então, ele tirou todo esse trecho aqui diretamente do relatório da Transparência Internacional. Tá? Então, a resposta correta, letra C, indica citação direta do relatório. Questão de número 5. Questão de número 5. O vocábulo isso, assinalado no quarto parágrafo do texto 1, refere-se a ao fato de que 69% dos 176 países analisados no estudo tiveram pontuação menor do que 50, a universalidade e solidez da corrupção no setor público em todo o mundo, ao comunicado divulgado pelo relatório da Transparência Internacional ou à pesquisa feita pela organização Transparência Internacional. Aqui, basicamente, ele quer saber se é possível substituir o vocábulo isso por uma dessas frases e qual seria. Ok? Bom, o vocábulo isso está aqui no 1, 2, 3, 4, quarto parágrafo. Bom, a palavra isso aqui ela é na verdade um pronome demonstrativo, né? E ela remonta, né, à frase anterior. Então, quando ele coloca isso e a vírgula, ele quer dizer o seguinte: aquela coisa, aquilo ali que eu tratei, segundo a entidade, expõe quão universal e sólida é a corrupção no setor público em todo o mundo, ok? Então, o que é aquilo que ele falou? Aquilo que ele falou é que 69% dos países analisados no estudo tiveram uma pontuação menor que 50. Então, o pronome demonstrativo isso remonta a esse trecho anterior aqui para poder continuar
a afirmação dele, né? Então, de acordo com a afirmação de que 69% desses 176 países têm pontuação menor do que 50, demonstra quão universal e sólida é a corrupção no setor público em todo o mundo. Ok? Então, a resposta para a questão 5 é a letra A. Não tem outra. Pronome demonstrativo aí, que se refere ou remonta a um trecho anterior, a um trecho que estava na frase anterior. Questão 6. De acordo com o texto 2, então aqui mais uma questão de interpretação do texto 2. Né? Se lembre aí do texto 2, dá uma olhada nele. De acordo com o texto 2, a corrupção é uma problemática cuja origem se deu no setor público da sociedade brasileira. Texto 2, inclusive, o texto 2, inclusive, comenta que a corrupção ela acontece em setores público ou privado. Vou até colocar aqui para a gente, já o texto 2, para a gente ficar mais familiarizado com ele aqui. Eu vou até achurar aqui. As denúncias de corrupção vêm em todos os cantos do país e todos os setores, público e privado. Okay? Então ela não é a problemática que surgiu aí no setor público, não. Ela é no público ou no privado. A corrupção provoca prejuízos, principalmente econômicos e sociais, à sociedade brasileira? Bom, lá no começo do texto, já na lide do texto aqui, mostra que é um resumo do que vai tratar o texto, né? Mostra que esse estudo realizado por esse departamento, né, da Fiesp, revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. Então, a corrupção provoca prejuízos principalmente econômicos e sociais à sociedade brasileira. É disso que o texto está tratando, inclusive. Então, essa é uma afirmação correta. Letra B de bola. Questão de número 7. O texto 3 propõe-se predominantemente a... Lembre que o texto 3 é a nossa charge. Deixa eu colocar ela aqui para nós. O texto 3 traz a nossa charge. E a prova pergunta qual é a proposta do texto 3. Na letra A, ele pergunta se essa proposta é divulgar a luta de pessoas para se libertarem de um comportamento inadequado. Bom, apesar da charge tratar de um centro de recuperação, não é disso que ele está tratando. Lembre-se que a charge sempre traz uma crítica, né? É típico da charge, e não seria essa a proposta da charge do texto 3. Informar o leitor sobre o comportamento de alguns representantes do povo. Pode ser, mas isso não é predominante, até porque na charge a gente não sabe qual a função daquelas pessoas. Né? Não sabe se ali na charge a gente teria, por exemplo, políticos. Né? Isso não está sendo dito na charge. Né? A gente sabe até, viu aqui, que a corrupção é típica do setor público e privado. Então não tem diferença entre os setores. Como não está identificado aqui, a gente não pode dizer que ela vai tratar, então, dos representantes do povo, não nessa charge. C. Criticar a naturalização da prática de corrupção na sociedade atual? Sim, lembre-se, charge é uma crítica. E aí a letra C já começa, criticar. Criticar a naturalização da prática da corrupção na sociedade atual. Então, para aquelas pessoas ali, é super normal cometer atos de corrupção. Tá? Certo? Então, a resposta certa aqui seria letra C. Aqui a gente tem que considerar esse texto
para responder as questões de 8 a 10, tá? Ela se refere ao texto 2. Vou colocar aqui o texto 2 para a gente se identificar melhor, se achar aqui no contexto, né? Bom, considerando a sua inserção no texto 2, o trecho tem a função de... esse trecho aqui é aquele que tem a função de introduzir o texto e de introduzir o assunto que será tratado no texto. Ele está logo após aqui o título da reportagem, certo? E ele tem a função aqui de ser um resumo do que o texto vai tratar. Então, o trecho tem a função de A. Revelar a conclusão do texto. Não. Antecipar o assunto a ser abordado? Sim. A ideia é antecipar o assunto a ser abordado. Expor o principal argumento do texto? Não. Expressar o posicionamento do autor? Também não. Até porque o gênero textual é de reportagem, né? Então ele não traz em si o posicionamento do autor. Ele deve trazer informações, né? Mas o trecho tem a função de antecipar o assunto a ser abordado. No trecho, questão 9. No trecho, existe um período composto por 3 orações? Vamos ver. Letra B. Existe um período composto por 4 orações? Existem 2 períodos compostos, cada um por 2 orações? Ou existem 2 períodos simples formados por orações absolutas? Vamos colocar aqui o trecho, para a gente trabalhar melhor. Deixa eu colocar aqui mais perto da gente. Aqui fica bom a visualização assim, né? Bom, eu quero ver com vocês aqui é o seguinte. Nós vimos que período de orações e frases é algo também que sempre cai nas provas. Então, a gente tem que estar cada vez mais afiados com relação a essa questão. Se lembre que a oração é uma parte do período. O período é uma frase que contém verbos, tá? E a oração é parte daquele período que está ao redor de um verbo, certo? Então, um período pode ser simples ou composto quando ele tem um ou mais verbos, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o trecho... Vamos ler para ficar mais fácil de entender, né? Nós temos aqui um estudo... Deixa eu realçar aqui. O estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia DECOMET da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. Este aqui é o primeiro período. Veja que tem um ponto final, né? E aqui nós temos um primeiro verbo realizado, um segundo verbo, revelou, e um terceiro verbo, causa. A corrupção, causa, do verbo causar. Vamos ver agora um outro período. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. O valor chega a 69 bilhões de reais por ano. O valor chega a 69 bilhões de reais por ano. Isso aqui é um outro período. Aqui ficou muito escuro. Deixa eu
Vou colocar uma outra cor aqui para ficar mais tranquilo de ler. Então, nós temos um outro período. Esse período nós temos um verbo. Tá? Então, o que nós temos no trecho? Nós temos 2 períodos. Um primeiro período com 3 orações. Cada verbo relaciona-se a uma oração. E um segundo período com um verbo, ou seja, uma oração. Tá? Então, olhando para as alternativas da letra da questão número 9, no trecho, existe um período composto por 3 orações? Sim, existe um período composto por 3 orações. É aquele primeiro lá que a gente viu, que está churado de amarelo. Existe um período composto por 4 orações? Não. Nenhum dos dois tem 4 orações. Existem 2 períodos compostos, cada um por 2 orações? Não. Existe um período composto e um período simples. O primeiro é composto por 3 verbos e o segundo é simples com um verbo. Existem 2 períodos simples formados por orações absolutas? Também não. A gente viu que um deles é composto. Então, a letra correta, letra B de bola. Ok? Questão de número 10. Eu vou apagar aqui. Nosso achurado. A questão número 10 vai tratar desse vocábulo que. E aí ele pergunta, o vocábulo que em negrito no texto classifica-se como? Aqui tem uma dica interessante. Olha, classificação de palavras é um assunto também muito corrente, comum, deve ser sempre estudado, certo, pessoal? É um assunto que não é fácil, requer muita concentração, não é fácil nem para mim. Eu não sou um professor de português, né? Nós estamos aqui discutindo as questões, então eu vou lá e pesquiso também. E aí eu quero compartilhar com vocês uma tela. E aqui a gente tem na questão 10, ele pergunta se é um pronome relativo, um pronome interrogativo, uma conjunção coordenativa ou uma conjunção subordinativa. E aí eu quero compartilhar com vocês uma tela aqui para a gente definir o que seria cada um dessas alternativas, tá bom? Bom, o pronome relativo é um pronome, né? A gente viu que o pronome é uma palavra que acompanha o substantivo, né? Pode substituí-lo, retomá-lo, ou até se referir àquele substantivo. Né? É um pronome que no período composto retoma um antepassado, palavra ou expressão anterior a ele, representando no início de uma nova oração. Então é como se a gente tivesse aí uma palavra que substitui toda aquela expressão anterior, certo? O pronome interrogativo são os pronomes indefinidos quem, quanto, quais e que quando e que quando empregados em frases interrogativas, tá? Então são esses pronomes aqui, quem, quanto, quais e que, veja que o que também está aqui, mas quando é empregado em frases interrogativas. Não é o caso do nosso trecho lá, não é uma pergunta, não é uma interrogação. Então já não caberia classificá-lo como pronome interrogativo. Conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentido completo e independente ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Tá? Então, aqui a gente teria que ter orações que se completassem por si só, né? Assim,
que não dependesse da outra. E as conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo que uma delas depende da outra. Tá? Então, essas duas opções aqui pode se aplicar? Pode, mas isso se ela não trouxesse a convicção de que a gente está tratando aqui de um pronome relativo. Por quê? Porque, nesse caso, e aí está a questão da língua portuguesa, é muito complexa, né? Pode ficar na dúvida realmente. Aqui a gente tem o pronome relativo, porque no trecho, deixa eu encontrar aqui o texto. O vocábulo que ele vai substituir tudo que está atrás dele. Tá? Então, essa frase aqui pode ser substituída por toda essa frase aqui pode ser substituída pelo vocábulo que. Então, aqui a gente está tratando de um pronome relativo. Né? O estudo que revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Federação revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. Então aqui a gente tem uma substituição, né, desse trecho aqui, prejuízos econômicos e sociais, que a corrupção causa ao país. Então, esse pronome aqui vai trazer essa parte do texto para se completar a essa parte aqui. E assim termos um sentido completo dos períodos, né? Ok? Então, na questão número 10, a alternativa correta é a letra A. Aqui a gente tem o além disso, texto 2. No final do texto 2, o trecho aí que vai ser usado para responder as questões 11, 12, 13 e 14. Além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de 1.383%. A expressão além disso, considerando a sua inserção no texto 2, né, aqui está errado, aqui é o texto 2, e sem prejuízo do sentido, pode ser substituído por Então, mais uma vez, você vai pegar as alternativas aqui e substituir lá no trecho. Tá? Pega e substitui aqui e vê qual é a alternativa que melhor trará sentido. Deixa eu colocar todas as alternativas aqui e o texto. Tá bom assim? Aqui. Eu vou diminuir um pouquinho, que eu acho que não está aparecendo bem aí. Aqui. Melhorou. Vamos ir para cá. Melhorou. Então vamos lá. Portanto, o montante absorvido poderia ser utilizado.
Além do mais, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado. Por outro lado, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado. Consequentemente, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado. Bom, a expressão além disso nos mostra claramente que anteriormente existiu várias situações, né? Ou vários exemplos, né? Ou várias possibilidades. E aí as expressões a expressão portanto não se aplica. A expressão além do mais, ou seja, além das outras situações, pode ser aplicada. Por outro lado, não se aplica porque não está contradizendo aqui. E, consequentemente, também não, porque o que ele vai falar depois não é uma consequência, mas é uma alternativa, né? Uma alternativa ou uma outra explicação, né? Ou um outro exemplo. Então, a letra B seria a alternativa correta. Eu vou colocar o trecho aqui em cima para a gente fazer as outras. Aqui, essa aqui. Vamos ver as alternativas a seguir para responder a questão número 12. Essa questão número 12 é interessante, porque a gente encontrou um equívoco aqui nas respostas. Vamos lá. Número 1. No texto existem 3 artigos definidos? Bom, vamos ver lá os artigos definidos que nós temos. Nos artigos definidos, o, a, os, as, nós temos 1, 2. Aqui a gente tem um outro artigo, mas é um artigo indefinido, ok? Então essa resposta aqui está, ou essa afirmativa não é correta. No trecho existem 2 numerais cardinais. Temos 2 numerais cardinais, 277 e 1383. Número 3. No trecho existe um numeral fracionário? Não, não existe nenhum numeral fracionário no texto. 1/3, 1/4, não existe. No trecho existe um artigo indefinido? Sim, nós vimos que existe aqui um artigo indefinido 1. Então, nós temos aqui como alternativas corretas o número 2 e o número 4. Veja que nenhum deles traz aqui só 2 alternativas. E o que tem o 2 e o 4 seria a letra B. No entanto, ele disse que o número 1 também está correto. Só que a gente viu que no trecho não existem 3 artigos definidos. Existem 2 artigos definidos e 1 indefinido. Então, a resposta correta seria uma alternativa que tivesse como resposta 2 e 4. Ok? Tudo bem, isso pode acontecer. Não é nenhum absurdo aqui. A próxima questão, deixa eu apagar aqui. A próxima questão, número 13, pergunta: no trecho existem 3 vocábulos que são oxítonos, 4 vocábulos que contêm hiato, 5 vocábulos que são paroxítonas, 6 vocábulos que são monossílabos átonos. Bom, a minha sugestão é que quando se deparar com uma questão como essa, você vai respondendo à medida que você for lendo, você vai checando cada uma das alternativas, porque quando você chegar na certa, você já marca com a convicção, tá?
Aqui, se você fosse contar tudo para depois saber quais seriam as erradas, você pode perder muito tempo, tá? Então, a minha dica para situações como essa é que você vá checando logo a letra A, depois, se estiver errado, vá para a letra B. Se a B estiver correta, por exemplo, você já marca e já passa para a próxima questão, tá? Então, não perca tempo, não. Então, vamos ver se a letra A se confirma. Existem 3 vocábulos que são oxítonos. Bom, o vocábulo oxítono, se lembre, são aqueles que têm a sílaba mais forte na última posição, né? Como sendo a última sílaba. Tá? Então vamos lá. Então a gente tem a palavra além. Além é oxítona. Além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia é oxítono, ser utilizado para a construção. Tirando os monossílabos, né, a gente tem 3 palavras aqui que são oxítonos. Novos aeroportos, um crescimento de 1.383%. Então, nós temos 3 vocábulos que são oxítonos. Pronto. Encontrei a letra A, amigo. Já marco, já passo para a próxima questão, número 14. Bom, considerando o trecho, vamos apagar aqui. Considerando sua inserção no texto 2, a expressão sublinhada é um sujeito da oração e refere-se aos gastos com corrupção, é um sujeito da oração e refere-se aos gastos com educação, é um agente da passiva e refere-se aos gastos com corrupção, é um agente da passiva e refere-se aos gastos com a educação. Bom, a gente já pode direto verificar com relação à expressão sublinhada se ela se refere à educação ou à corrupção. E aí a gente já mata pelo menos 2 das alternativas. Bom, no texto a gente tem um montante absorvido pela corrupção. Ele não trata de educação, ele trata da corrupção. Então a gente já exclui aqui que trata de educação. E aqui agora a gente vai se ater à questão se ele é um sujeito da oração ou é um agente da passiva. O trecho vai ser um agente da passiva se o verbo estiver na voz passiva. Né? O verbo aqui é poderia, ou a expressão poderia. Ou a expressão poderia ser utilizado para a construção. Se ela estivesse aqui, seriam construídos, a gente teria esse verbo, essa flexão do verbo aqui na voz passiva. O montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a construção de 277 novos aeroportos. A gente tem o verbo aqui na voz ativa. O montante poderia ser utilizado. Né? Então, ele é um sujeito da oração. Certo? Sujeito da oração. Letra A. Questão 14, letra A. O verbo não está na voz passiva. E agora nós vamos para a última questão. As afirmativas a seguir. Deixa eu colocar aqui só a questão 15 na tela. Leia as afirmativas a seguir para responder a questão 15. Então vamos ver
quais dessas questões aqui estão corretas, né? A questão 15 pergunta quais estão corretas. Então, estão corretas apenas as afirmativas A, B, C, D. Então, a gente vai verificar qual delas está correta. E a gente pode marcar, então, a alternativa aqui da questão 15. A afirmação número 1 diz: os textos 1, 2, 3 se aproximam pela temática. Qual o tema tratado pelos textos 1, 2 e 3? Corrupção. Então, isso aqui é verdadeiro. Eles tratam da mesma temática. Os textos 1 e 3 se aproximam pelo tipo textual? Não, o texto 1 ele é uma reportagem, uma matéria. O texto 3 é uma charge. Então, não usam o mesmo tipo. O texto 2 e 3 se aproximam pelo gênero textual? Também não. O texto 3 é uma charge, o 2 não. O texto 1 se aproximam pela variante linguística? Sim, a variante linguística dos dois é a mesma. Tá? Então aqui a gente tem como corretas o número 1 e o número 4, o que nos dá a alternativa D de dado. Ok? Pois bem, pessoal, nós terminamos aqui a correção das 15 questões de português e no próximo vídeo você pode acompanhar as correções da prova de matemática com a professora Leonete. Nosso desejo é que você continue estudando, se preparando. Aqui embaixo você tem os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Tá? Se você ainda não conhece ou não é inscrito no Prepare F, venha com a gente, preencha o formulário. Você é muito bem-vindo à nossa equipe. Amanhã a gente já vai estar disponibilizando materiais para a semana de estudo aí. Será mais uma prova do ProITEC, a gente vai se habituar bastante com esse material. E assim que sair o edital do exame de seleção, a gente começa a nossa bateria de resolução dos exames de seleção anteriores, tá? Comparando com o programa do ano que vem. Então, a gente vai estar fazendo essa dinâmica aí, tá certo? Espero que vocês continuem estudando. Fiquem aí com o material do Estudo Dirigido de Matemática, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!